Graças e paz, toda a igreja, amém? Pode sentar, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais um culto, mais uma oportunidade de engrandecer o nome do nosso Deus. E nessa noite nós vamos dar continuidade aí ao nosso propósito de 50 dias. Assim como fizemos hoje pela manhã, recebemos uma palavra que abre essa terceira semana. Essa nossa semana que tem um tema, o tema é renovação do modo e do estilo de vida. Semana passada nós oramos sobre o tema da renovação da nossa relação com Deus, e assim como foi uma semana abençoada, eu tenho certeza disso, a semana que se passou, que essa próxima agora seja mais ainda, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia nessa noite, no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, lá no capítulo número 9, Atos capítulo 9, nós vamos fazer a leitura do versículo número 10 até o versículo número 20, e que você possa, nessa noite, em nome de Jesus, estar ligado no Senhor, estar atento ao que a palavra tem a nos ensinar, que o Senhor possa, conforme foi orado aqui pelo nosso irmão Adeilton, ministrar ao teu coração um maná do céu, um alimento do céu para a sua caminhada, em nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo número 10, se você não tiver com a sua Bíblia aí, o texto também vai ser projetado, e que a leitura também dessa palavra já possa ministrar aí também ao teu coração. A palavra do Senhor diz assim para nós: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mais tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, eu te agradeço que a tua igreja já orou pela minha vida, e agora eu peço, Senhor, orando pela vida dos teus filhos, que o Senhor prepare os corações para receber a tua palavra nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, porque esse dia das mães, tivemos a oportunidade, Senhor, de agradecer pela vida dessas mulheres que são bênção na nossa vida. Celebramos, Senhor, essa data, agradecidos diante da tua presença. E agora te pedimos, Senhor, nessa noite, onde muitos não puderam estar aqui conosco, Senhor, que em nome de Jesus, aqueles que aqui estão, aqueles que assistem pela internet, possam ser tremendamente abençoados pela tua palavra, Senhor.
que ela venha como um fogo no nosso coração, e que venha, Senhor, em nome de Jesus, nos direcionar, que venha realmente trabalhar em nós o que precisa ser trabalhado. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, glória a Deus, e vamos aí, a palavra do Senhor nessa noite. Hoje vocês estão afastados de mim, né? Tem um monte de banco aqui vazio, né? Está o Leandro mais pertinho aqui, o William, a Beth, a Patrícia, né? Mas vamos lá, vocês vão acompanhando comigo aí, mais aí atrás, e que Deus abençoe vocês aí, no lugar de vocês, em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Amados, essa palavra, ela vem dando uma continuidade na palavra que recebemos hoje pela manhã. Hoje pela manhã iniciamos aí essa terceira semana de propósito, depois você pode aí também assistir essa mensagem que foi gravada, e essa palavra dessa noite, ela se conecta com aquela que recebemos então na manhã desse dia, e o tema da palavra dessa noite é, quando o Espírito muda a direção, quando o Espírito muda a direção. E é muito maravilhoso, assim, a gente perceber como que Deus faz as coisas, né? Quem estava aqui na quinta-feira vai se lembrar, eu falei hoje pela manhã, torno a repetir agora à noite, quinta-feira nós vivemos exatamente o tema dessa palavra aqui, né? O Espírito Santo mudou a direção de tudo o que tínhamos programado aqui na quinta-feira. Para quem não sabe, quinta-feira nós temos duas reuniões, às 19 horas até às 20 horas, nós temos a torre de oração. A gente vem, ora, durante 1 hora direto, buscando o Senhor. E depois, às 20 horas, nós temos a comunidade na mesa. É o momento que a gente compartilha a palavra de Deus, sentamos aqui em roda, aqui na frente, uma mesa de comunhão no meio, e a gente conversa na palavra, a gente dá risada, a gente desabafa, a gente deixa Deus falar ao nosso coração. É uma reunião maravilhosa, e aproveita aqui para fazer o convite. Se você puder, vem participar conosco, que você não vai se arrepender. E aí, geralmente, a gente tem essa agenda. Só que nessa última quinta-feira, o Espírito Santo fez exatamente isso aqui, Júlio. Ele pegou a nossa agenda, guardou no bolso dele, se é que ele tem bolso, guardou no bolso e falou, hoje é do meu jeito, hoje não é conforme o planejado. E resultado, a torre de oração foi acabar 9 horas da noite, glória a Deus, fogo desceu nesse lugar, foi uma bênção, e Deus realmente fez o que Ele tinha para fazer em nosso meio. Eu vou abrir meu coração, eu precisava daquele renovo, eu fui muito renovado naquela noite, e eu tenho certeza que todos que estiveram aqui também saíram aí aquecidos por esse fogo maravilhoso, não é verdade? É muito bom quando o Espírito Santo muda o rumo das coisas, quando Ele pega o nosso planejamento e Ele decide fazer de uma maneira diferente. É maravilhoso, sabe por quê? A vontade de Deus é sempre melhor que a nossa, os planos de Deus sempre são muito melhores do que os nossos. Só que tem uma questão, Karen, nem sempre a coisa acontece como foi nessa última quinta-feira, porque é muito bom, Douglas, quando a gente está aqui orando, fogo descendo, e a gente vira, Beth, e fala assim, ó, hoje vai ser diferente. Amados, a gente glorifica, vamos embora, tá maravilhoso. Vamos continuar, Oswaldo, que tá bom demais. Vamos continuar orando, Leandro. O Leandro ficou até descalço, né? O Leandro ficou igual Moisés aqui na quinta-feira, né? Chegou perto da sarça, tirou a sandália, falou, hoje eu vou descalço. Uma maravilha. Só que nem sempre, quando Deus muda os planos, Tiagão, é porque vai ser confortável. Quinta-feira para nós foi maravilhoso, foi confortável, glória a Deus, mas irmã Beth, tem hora que o Espírito Santo muda o rumo das coisas e não é tão confortável assim no primeiro momento. Foi assim na vida de Ananias. Ananias estava na casa dele, Ananias estava no cantinho dele, na cidade dele, e de repente, Patrícia, o Espírito Santo de Deus dá uma direção para Ananias, e a gente vai ver como que foi a partir de agora. E aí eu quero entrar com você aqui na palavra dessa noite, trazendo primeiro uma frase. A frase que eu quero dividir com vocês é a seguinte: a obra do Espírito Santo em nossas vidas mostra quando um pecador não apenas vê a verdade, mas passa a amá-la e a vivê-la.
A verdadeira obra do Espírito Santo, Bárbara, na vida de um discípulo, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, faz com que ele não apenas, Fernanda, conheça a verdade, mas ele passa a também amá-la e a vivê-la, Ricardo. O Espírito Santo faz com que a gente olhe para a verdade do Senhor e a gente perceba o valor que ela tem para a nossa vida. E aquilo aquece o nosso coração, aquilo muda a nossa rota e a gente começa então a viver essa verdade. Essa é a obra que o Espírito Santo faz em nós. Aí você pode chorar, uns pulam, outros sapateiam, outros ficam mais quietinhos, uns falam em línguas estranhas, outros pregam, outros louvam, mas o resultado final da verdadeira obra do Espírito Santo é te fazer conhecer a verdade e viver a verdade. Essa é a evidência de uma obra do Espírito Santo. Você concorda comigo? Amém? Essa é a evidência, porque não adianta a gente chorar, não adianta a gente pular, não adianta ficar quietinho, se o resultado disso não for esse que eu acabei de apresentar para vocês: amar a verdade, viver a verdade. E quando a gente olha para a vida de Ananias, a gente percebe essa obra aqui muito clara diante de nós, Xande. E o primeiro ponto dessa mensagem é renovação dos princípios de vida. Renovação dos princípios de vida. E aí eu acho curioso, porque quando a gente fala de princípios de vida, significa o seguinte: princípios são aquelas coisas, aquelas ideias, aquelas convicções que vão direcionar a nossa vida. Princípio direciona nossas ações. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou casado com a Natane e os irmãos sabem, eu dou aula em Teresópolis, então vira e mexe tem que pegar essa estrada e ir para umas 3 horas daqui, num lugar chamado Serra do Capim, que eu não sei nem se é Teresópolis, na verdade, é para lá de Teresópolis, né, Leandro? Ainda é Teresópolis lá? Então Teresópolis. E princípios é o seguinte: suponhamos que eu pare num posto para abastecer meu carro, ou eu pare em algum lugar para comer, e vem uma mulher e dá em cima de mim. Princípios é o seguinte: isso é errado, eu sou casado, sou fiel à minha esposa, logo, moça, tem uma aliança na minha mão, dispenso, né? Então, princípios norteiam nossas atitudes. Outro exemplo: você vai no supermercado e você paga da mesma maneira que os incas pagavam lá atrás, em nota, em dinheiro físico, né, moeda. Você paga de uma maneira ali com papel, na mão ali, né, da maneira como os pré-históricos faziam, né. E aí a pessoa vai e te devolve um troco a mais. Você observa aquele troco a mais que veio à sua mão, e os seus princípios vão te incomodar ali, Edmilson, o quê? Devolver o troco a mais. Olha, moça, moço, você me deu dinheiro a mais. Logo, o meu princípio direciona minhas ações. Mas eu me daria muito bem com esse dinheiro a mais. Ele me ajudaria a comprar alguma coisa a mais. Só que o meu princípio vai me ensinar que isso está errado, logo eu não aceito. Princípios direcionam nossas ações. E a pergunta que eu tenho que fazer à luz dessa palavra é: que tipo de princípios tem guiado a nossa vida? Porque existem muitos. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Muitas pessoas são pautadas por princípios baseados em ostentação, por exemplo. Ostentação é uma maneira de viver onde eu quero mostrar para as pessoas aquilo que eu tenho. Logo, tudo na minha vida eu uso para mostrar, eu uso para tentar provar para as pessoas que eu sou mais que elas, que eu tenho mais que elas, e absolutamente tudo vai servir esse princípio. Então, se eu vivo pela ostentação, eu vou ostentar minha roupa, eu vou ostentar o meu carro, eu vou ostentar minha casa, eu vou ostentar minha família, tudo que eu tenho na minha vida, meu casamento, meus filhos, para mostrar para as pessoas aquilo que eu tenho. Logo, esse é um princípio voltado para o meu ego. Um outro princípio que a gente poderia citar aqui é a vingança. Pessoas que vivem a sua vida para vingar outras que fizeram mal a elas. Logo, tudo que eu tenho para fazer, para dar troco naqueles que passaram a perna em mim, que me feriram, que me machucaram, eu vou fazer. E
tudo na minha vida passa a ser guiado na vingança, ou outros são baseados pelo medo, o medo que vai direcionando os seus passos. Logo, se você tem uma oportunidade diante de você, antes mesmo de você tentar, você já está afirmando, olha, isso daqui vai dar errado, isso aqui não vai dar certo, esse negócio aí eu já vi, isso daqui não vai prestar, e por aí vai. Quando a gente olha para a vida de Ananias, a gente percebe aqui naquele momento, um homem que já era um discípulo do Senhor, mas que estava sendo conduzido, irmã Beth, pelo medo. E aí a gente olha aqui, eu quero ler com você o versículo número 10 e o versículo número 11. Vamos lá? Acompanhe aí comigo essa palavra. Então o Senhor falou a Ananias: levante-se, vá para a rua chamada direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, que impôs as mãos sobre ele, para que recuperasse a vista. E aí eu quero aproveitar e ler com você o versículo número 13. Olha o que vai dizer aqui Ananias. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Naquele momento, e não era para surpreender ninguém, Ananias responde com medo aquilo que Deus falou. Quando o medo conduz a nossa vida, nós podemos ouvir, Adeilton, até mesmo a voz de Deus, que nós vamos ter resistência em atender. Mas, como eu falei, nem sempre quando o Espírito Santo muda o rumo das coisas, é como a quinta-feira que a gente viveu. Porque, em outras palavras, imagine o Senhor dar uma ordem para Ananias, como foi aqui nesse texto, e dizer para ele o seguinte: Ananias, é o seguinte, eu preciso que você vá até um homem chamado Saulo, que olha, ele ficaria muito feliz, há instantes atrás, ele ficaria muito feliz em ter matado você, né? Basicamente é isso que a gente está tratando aqui. Saulo naquele momento estava em um curso de um trabalho para prender e até mesmo matar cristãos, e aí Ananias agora recebe essa palavra: opa Deus, espera aí, você está me mandando para onde? Que ordem é essa? Não é possível que isso seja verdadeiro, olha, esse homem está aí, ele é perigoso, como assim? Né? Já pensou? O Senhor levanta e te dá uma ordem como essa: ó, Andréia, vai lá na rua tal, na casa tal, porque está um homem lá que saiu, veio para cá para matar você, mas eu tenho uma obra na vida desse homem aí, e você vai lá falar com ele. Já pensou um negócio desse? Essa foi a direção que Deus estava dando para Ananias. Só que a grande questão é, agora eu trago para a nossa vida aqui, quando Deus dá ordens como essa para nós, quais são os princípios que vão direcionar as nossas ações? Porque a questão toda é a seguinte: se veio de Deus, é confiável, amém? Você concorda comigo? O que Deus direciona pode ser estranho, pode ser absurdo aos homens, mas no final de tudo, Júlio, é confiável. Deus é confiável. Se eu guio a minha vida pelos princípios da fé, eu confio nas ordens que Deus dá, eu confio nas direções que Deus dá, e então, Tiago, eu vou obedecer porque eu confio no meu Deus, eu confio no meu Senhor. Deus não chama ninguém por engano, como nós falamos aqui há semanas atrás. Então Ananias é chamado para essa obra, e ele então é impactado por aquele chamado, é impactado por aquela voz que ministra ao seu coração, e essa ação do Espírito Santo na vida de Ananias transforma o princípio de vida dele, e ele agora recebe essa obra em sua vida. Ninguém além dele poderia realizar aquela obra. Deus estava chamando ele. Ele precisava então ser renovado na sua relação com o Espírito Santo para confiar verdadeiramente na voz do Senhor. E eu oro aqui nessa noite em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar também o nosso coração, venha renovar a nossa vida, para que nós sejamos cada dia mais homens e mulheres sensíveis à voz de Deus, e homens e mulheres que confiam aonde o Senhor está orientando a nossa caminhada. Eu confio no Senhor e quero confiar cada dia mais. Você também quer isso, amém? Precisamos disso.
precisamos orar por essa causa. E quando a gente olha, quando a gente observa essa obra que Deus está realizando na vida de Ananias, trata-se de uma profunda transformação de dentro para fora. Ananias, você já é um discípulo, você já é um homem de Deus, você já é um homem temente, mas Ananias, eu preciso levar você a um nível mais profundo de confiança. Eu vou levar você para ir em encontro a Saulo, porque eu tenho uma obra na vida dele, e essa obra vai abençoar também a sua vida agora. As chamadas de Deus para nós, os chamados de Deus para a obediência na nossa vida, amados, sempre nos farão confiar mais ainda nele. Nós precisamos entender isso. Douglas, cada passo de obediência que eu dou na fé, cada passo de obediência que eu dou, Ricardo, na minha vida com Deus, mais eu me aprofundo na minha confiança nele. Mas eu cresço na forma como eu confio nesse Deus maravilhoso. E a pergunta que eu faço para você é: você está pronto para atender a voz do Espírito Santo, quando Ele tocar no teu coração para fazer coisas que parecem loucura aos homens? Nós precisamos ser homens e mulheres dispostos a fazer, não apenas as coisas que são confortáveis para nós, mas também as desconfortáveis, porque em muitos momentos, assim como Ananias foi enviado para ir de encontro a um homem desconfortável para ele, William, ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele foi movido pelo Espírito Santo, e ele realizou aquela obra, aquela chamada que o Senhor deu a ele. Nós também precisamos buscar isso. Senhor, eu quero estar pronto, quando o Senhor tocar no meu coração, para ir em lugares improváveis, falar com pessoas improváveis, falar com pessoas que não gostam de mim, pessoas que me perseguem, pessoas que querem o meu mal, porque se Deus está me mandando ao encontro dessas pessoas, é porque Ele vai abençoar a vida delas, e de quebra eu serei abençoado também. Deus faz, e essa ação de Deus é tão maravilhosa, irmã Beth, que transforma o inimigo em amigo. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Que ação maravilhosa que Deus faz. Entenda uma coisa, meu irmão, entenda uma coisa, minha irmã: o Espírito Santo pode mudar os princípios dentro de cada um de nós. Busque isso hoje na sua vida, em nome de Jesus. Não caminhe por princípios confortáveis, não caminhe por princípios que você já se acostumou, não caminhe, não conduza a sua vida de uma maneira que já se tornou cômoda para você. Nessa noite, tenha a coragem de fazer essa oração ao Senhor. Senhor, trabalhe os meus princípios no meu coração, porque eu quero estar disposto a obedecer às ordens mais loucas diante desse mundo que o Senhor me der, para que o teu nome seja glorificado. O Senhor está à procura desses homens e mulheres, porque o mundo que a gente vive é um mundo doente, é um mundo enfermo. Como eu falava aqui hoje pela manhã, é uma geração que está cada dia mais complicada. O ser humano já é estabanado, o ser humano já de nascimento, já um ser meio esquisito, meio engraçado, mas uma coisa é fato: cada dia que passa, mais o mundo carece, mais o mundo precisa, Oswaldo, de discípulos corajosos de Jesus. E para sermos os discípulos corajosos, Deus tem que trabalhar nos princípios que regem o nosso coração. Não podemos ser conduzidos por princípios que se dobram diante do nosso ego. Você está entendendo essa palavra, amém? Não podemos. O nosso ego tem que ser cada dia mais esvaziado, para que, como João Batista declarou, importa que eu diminua e que ele cresça. É isso que tem que acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Então, primeiro ponto dessa mensagem: renovação dos princípios de vida. Se você puder, erga uma de suas mãos assim, por favor, e declare comigo nessa noite: Senhor Jesus, trabalhe nessa noite nos princípios que regem as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos lá, segundo ponto dessa mensagem. Então, primeiro, princípios, aquilo que vai nortear as nossas ações. Segundo ponto dessa mensagem: renovação do modo de viver. Renovação do modo de viver. E aí eu quero convidar você a vir comigo no versículo número 17, vamos lá? Versículo 17, a palavra vai dizer assim para nós: então Ananias foi
e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Primeiro ponto, a gente falou sobre os princípios, aquilo que acontece dentro de nós, dentro do nosso coração. Meu princípio vai direcionar as minhas ações. Se eu caminho pela fé, eu vou viver pela fé. Se eu caminho pelo temor de Deus, eu vou viver no temor do Senhor. Se eu caminho pela intimidade com Jesus, eu vou viver para obedecer Jesus. Agora nós vamos falar sobre as ações, sobre o modo de viver. E perceba uma coisa, quando Deus mexe nos princípios do nosso coração, as nossas ações são transformadas. Nossas ações são transformadas. E nós temos aqui nessa palavra aqui, nesse versículo, 4 palavras que nós precisamos olhar na vida de Ananias, Beth, e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero viver também. As palavras são: foi, entrou, impôs e falou, e disse. 4 palavras. Ananias foi, Ananias entrou, Ananias impôs as mãos e Ananias disse. Eu vou falar sobre cada uma dessas palavras agora com você. Primeira que a gente destaca aqui é a palavra foi. Quando o Espírito Santo ministrou no coração de Ananias, vamos voltar um pouquinho aqui. Quando o Senhor falou para ele, Leandro: Ananias, vá. Ananias no primeiro momento fez o quê? Titubeou. Senhor, você tem certeza? Senhor, você sabe quem é Saulo? Senhor, é isso mesmo que eu estou entendendo, Senhor? Esse homem é mau. Só que aí Ananias, depois disso, recebe uma outra palavra do Senhor: vá, porque esse é um instrumento escolhido por mim. Quando Ananias tem agora essa palavra, tudo começa com uma palavra, amém? Tudo começa com uma palavra. Quando Ananias recebe a palavra de Deus agora, Patrícia, o texto vai dizer que Ananias foi. No momento em que nós lemos isso aqui, que Ananias foi, Ananias se levantou. Esse versículo aqui, Karen, chama a nossa atenção para o seguinte: Ananias se moveu. Ananias saiu do lugar que ele estava e foi para o lugar que Deus chamou ele para estar. Ananias não teve medo de tomar a atitude que Deus estava chamando ele a tomar naquele momento. Quando a voz do Espírito Santo vem ao nosso coração, nós precisamos nos mover. Quando a voz do Espírito Santo toca o nosso coração, nós precisamos, Bárbara, fazer como Ananias, nós precisamos ir, nós precisamos nos mover, não podemos esperar. Imagina só, Oswaldo, se naquele momento Ananias cruza o braço, dá uma risadinha e fala assim: Senhor, eu entendi, aleluia, o Senhor é maravilhoso, eu entendi a sua palavra, glória a Deus. Olha, e aí ele vai para o amigo, vai para a amiga e fala: Beth, o Senhor falou comigo. Patrícia, Deus falou comigo. William, Deus falou comigo. E não vai para lugar nenhum. Adianta alguma coisa, sim ou não? Não adianta nada. Ananias recebeu a palavra de Edmilson. Ele poderia de repente ir para a casa dele descansar. Nossa, Deus falou forte nessa noite. Ou como fala, né? Deus bradou com força nessa noite. Deus falou e foi poderoso, aleluia. Vai para casa dormir. Não era essa a direção. Assim como também não é para nós essa direção. A direção é ouvir a palavra e se mover debaixo dessa palavra. Ouvir a direção de Deus e cumprir a direção de Deus. Nosso modo de viver tem que ser transformado. Nós não podemos esperar, tem que ser hoje. Se o Senhor me incomoda, fala algo comigo no domingo, eu não tenho que esperar segunda-feira. No domingo eu já vou me mover debaixo dessa palavra. Senhor, eu entendi, eis-me aqui, envia-me a mim, vamos que vamos. Eu entendi o que o Senhor está falando comigo. A gente tem que ser assim. Precisamos ser discípulos ousados, Adeilton. Ouviu a voz de Deus e partir. Logo em seguida, Ananias se levantou, Ananias foi.
a graça que alcança o coração de cada um de nós aqui nessa noite, mexe os nossos pés, a graça que toca o teu coração, coloca os seus pés em movimento. Então, em nome de Jesus, mova-se na direção do Espírito Santo na sua vida, com toda ousadia e fé, em nome de Jesus. Segunda coisa, além de Ananias ter ido, Ananias foi, o texto vai dizer agora que Ananias entrou na casa. Agora vamos continuar imaginando a cena. Ananias se move, Xande, imagina, Ananias vai, estufa o peito, Ricardo, eu entendi o que Deus falou, eu vou. E aí ele chega lá na casa, e aí quando ele chega na casa, começa a pensar, Fernanda, se eu entrar ali vai dar ruim, Saulo está lá dentro. E aí começa a andar de um lado para o outro, Gabi pensando assim, meu Deus do céu, se eu entrar nessa casa, o que me espera lá dentro? Andréia, se eu mexer nessa maçaneta aqui, esse homem pular no meu pescoço, vai ser o meu fim, será que Deus falou mesmo? Meu Deus do céu, já imaginou isso? Quantos de nós já não viveu essa experiência? Não é verdade? Deus dá uma palavra, a gente recebe a palavra, Júlio, é isso aí, eu vou. E aí quando chega perto da porta, não vou entrar não, Senhor, vou orar mais um pouco. Eu vou pedir para Deus confirmar. Ah, Senhor, levanta um profeta. Senhor, usa um intercessor. Ah, Deus, usa o Adeilton, usa a Odaleia, usa alguém da intercessão, usa o Douglas. Ah, Deus, usa alguém, confirma a palavra, mas Deus já deu a palavra. A gente fica pedindo para Deus confirmar a coisa que Deus já falou com clareza, é complicado. E Ananias, a palavra vai dizer que Ananias chega e ele entra na casa. Ele entra na casa. Essa atitude de Ananias também tem um significado importante para nós. A voz do Espírito não nos chama apenas para crer com o coração, mas também para cruzar as fronteiras de todo medo e de toda resistência. O Espírito Santo, quando fala ao nosso coração, ele coloca os nossos pés em movimento, Tiago, e o próximo passo agora é romper com as barreiras. A barreira de Ananias agora era a porta daquela casa. Ananias chega e entra. Ananias chega, entra naquela casa e vai acessar o ambiente que deveria ser acessado. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós discernimos ela e obedecemos ela, a gente entra em cada ambiente que a gente não esperava. Deus coloca a gente em cada lugar. Ah, Deus, o Senhor coloca a gente em cada lugar. É ou não é verdade? Quem nunca recebeu uma palavra de Deus, obedeceu a palavra, foi parar num lugar que você olha e fala assim, Jesus amado, onde eu vim parar? Eu lembro aqui da experiência dos rapazes que a gente levou para a casa de recuperação lá. O primeiro deles foi uma manifestação maravilhosa de Deus aqui, numa terça-feira, e aí levamos um rapaz lá para a casa de recuperação na quarta de manhã. Na verdade eu levei sozinho essa primeira vez, a outra foi o Júlio e o Adeilton comigo, não, o Júlio Luiz. E aí eu lembro que o primeiro que eu levei lá, Leandro, cheguei na casa de recuperação, olhei lá, falei, onde eu estou, Jesus amado? Tal do Magarça, eu só tinha ouvido falar daquele lugar. Eu falei, eu só ouvi falar que esse lugar existe. Entro na casa de recuperação, Beth, 300 homens lá dentro, era o que tinha lá. E o homem que não acabava mais, era gente que eu falei, rapaz, onde está saindo esse povo? Que lugar que eu vim parar? Quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente vai parar nos lugares meio inesperados. Às vezes a gente vai parar dentro da casa de alguém. Às vezes a gente vai parar num bairro que antes eu ouvi e falava assim, nesse lugar eu não ponho meu pé, nesse lugar eu não passo nem perto, e de repente a voz do Espírito Santo te leva e você está lá, naquele lugar que você morria de medo, naquela casa que você nem imaginava, com aquela pessoa que você pensava assim, é ela lá e eu aqui, e de repente o Espírito Santo coloca a gente nesse ambiente. Isso não é verdade? É propósito de Deus. É como diz o tema dessa palavra aqui, é quando o Espírito muda a rota da nossa vida. Quantos aqui talvez nunca nem imaginaram estar na igreja metodista de freguesia? Eu vou ficar onde eu estou, eu vou ficar na condição que eu estava, eu não vou frequentar igreja nenhuma, eu vou ficar aqui mesmo, e de repente o Espírito vai levando, estamos nós aqui tudo aqui, vai conversar com a história de cada um aí, cada um é uma história diferente, é um que vem de não sei da onde, é outro que vem de outro no canto não sei da onde, e Deus pega e junta todo mundo, porque o Espírito Santo faz assim. O Espírito Santo nos faz entrar em lugares inesperados. As
portas que são colocadas diante de nós, quando estamos diante de uma palavra do Espírito Santo, as portas são abertas. E tem uma coisa interessante, Adeilton, porta na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, tem um significado, significa oportunidade, você sabia disso? Apocalipse, igreja de Filadélfia, o Senhor vai dizer para aquela igreja, eis que ponho diante de você uma porta, e aí ele fala, a porta que Deus abre, né? A gente vê também na palavra, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Porta nesse texto, nesse contexto, o Novo Testamento de uma maneira geral, significa oportunidade, oportunidade, e Ananias, chamado pelo Espírito, está diante da oportunidade, e ele acessa a oportunidade. Não tenha medo de acessar as oportunidades que o Espírito Santo vai colocando diante de você. De repente a oportunidade é falar algo para alguém, de repente a oportunidade é perguntar, você quer receber uma oração, de repente a oportunidade é ir até o encontro de uma pessoa e dizer, você está precisando de alguma coisa, a oportunidade que Deus provê para nós, não podemos desperdiçar. E Ananias então entrou naquela porta, então Ananias foi, Ananias entrou. A terceira palavra que nós temos aqui agora, Ananias impôs as mãos. Agora Ananias está lá dentro, já viu Saulo, e a gente olha na palavra aqui, o texto vai dizer, Ananias foi, Ananias entrou e impôs a mão sobre Saulo. Depois ele falou só, ele ainda não falou nada. Ele vai até o Saulo, e agora é o seguinte, Patrícia, já entrei, se eu estou na chuva eu vou me molhar, vou pôr a mão na cabeça desse Saulo aí, Deus mandou, eu vou fazer, eu já estou aqui dentro mesmo, já vamos colocar a mão sobre a cabeça desse homem aí, o homem que veio para matar a gente, o homem que veio para perseguir a gente, vamos orar por esse homem aí. E Ananias chega lá, William, e impõe as mãos sobre Saulo. Aquele que há instantes atrás, Ananias estava morrendo de medo. E quando a gente olha para essa ação de Ananias, nós temos o seguinte significado: o Evangelho não nos chama a apenas crer, mas também a cruzar as fronteiras, construir pontes com quem antes temíamos ou evitávamos. Quando o Senhor coloca a gente em ambientes, geralmente Ele vai nos colocar em condições de falar com pessoas, de orar por pessoas que até então tínhamos medo de estar de frente, tínhamos receio de falar alguma coisa, e de repente, Leandro, Deus nos coloca nesse lugar, e lá vamos nós, vamos impor as mãos, vamos abençoar essa pessoa e abençoar esse ambiente. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui não, mas dia do legado, os irmãos foram parar nos lugares aí, né, o pessoal do evangelismo aí, né, entrou nos lugares, se deparou aí com mais cenas, né, por quê? Porque a gente, quando vai sendo levado pelo Senhor, a gente é surpreendido. Estava conversando com o Júlio antes do culto começar, o Júlio me relatando, pastor, Deus levou a gente para dentro da casa de uma pessoa acamada, oramos lá pela pessoa, e é isso que Deus faz. Se eu perguntar para o Júlio, se eu perguntar para os irmãos que entraram lá, vocês imaginavam que vocês iam entrar numa casa de uma pessoa acamada, e iam orar pela vida dessa pessoa? É claro que ninguém esperava uma coisa dessa. Talvez você até espere que alguém vai chamar para orar, mas naquela condição, Júlio, a gente nunca espera. Encontrar determinadas pessoas, encontrar determinadas condições, mas quando o Espírito Santo começa a mover a nossa vida, quando Ele pega o controle da nossa vida, Ele coloca a gente também diante de pessoas totalmente inesperadas, e aí é nessas horas que a gente tem que ter a ousadia de impor as mãos e declarar com fé, eu vim para esse lugar para abençoar a sua vida, eu vim para esse lugar para trazer algo que pode transformar a sua vida, eu vim para cá, Ricardo, eu cheguei e Deus me trouxe para cá, então eu tenho autoridade de colocar as mãos sobre a sua vida e abençoar você. Ananias se moveu nessa direção, ele ouviu a palavra, ele foi, ele entrou na casa, ele impôs as mãos sobre Saulo, e a última palavra é, disse. O que significa isso? As palavras do Evangelho, ungidas para restaurar, são declaradas sobre a vida daquele homem. A gente nunca espera, Patrícia, que a gente vá falar com as pessoas.
Às vezes a gente pensa, né, que vamos só passar por elas, depois a gente ora quieto, mas tem hora que Deus vai chamar você para abrir a sua boca. Esteja pronto para abrir a sua boca, porque Deus vai encher e você vai ser bênção em nome de Jesus. Esteja pronto para dizer coisas que você não imaginava que você poderia dizer, porque quando a gente se coloca diante do Espírito Santo, a gente pode até ter um conhecimento limitado, a gente pode até ter uma dificuldade para falar, mas irmãos, quando é o Espírito Santo que usa a gente começa a falar e nem imagina como que eu estou falando desse jeito, como que eu estou falando assim com essa pessoa, porque é assim que Deus faz, aleluia, glória a Deus por isso. É assim que o Espírito Santo escolhe agir. Então Ananias se moveu nessa direção. Ananias mudou o seu modo de agir. Aquele que antes queria Andréia ficar parado, agora se moveu e com toda a ousadia está abençoando um então ex-perseguidor da igreja. E a gente olha para as palavras de Ananias, no versículo 17, ele fala, Saulo, irmão. Ricardo, essa palavra aqui é uma palavra profética para Saulo. Ele está profetizando uma coisa aqui maravilhosa. Ele está virando para Saulo e já está declarando, Fernanda, Saulo, irmão. Ele vira para Saulo, Gabi, e declara, Saulo, você não é mais adversário, eu já estou declarando aqui, você é irmão. Eu estou crendo aqui, Deus está unindo a gente, aleluia. Ananias se move nessa direção, ele já vai profetizar. É por isso que a gente não tem que ter medo não, irmãos. Por isso que a gente não tem que ter medo. Vai orar pelo filho desviado, chega lá e fala, abençoado do Senhor, vem para cá, você é uma bênção, meu filho, você é uma bênção, minha filha, você é uma bênção, meu esposo, vem cá, homem de Deus, declare a bênção. Ananias, quando chega na presença de Saulo, Leandro, já chega declarando, Saulo, irmão, aleluia, glória a Deus. Vou carregar até o sotaque agora, irmão, vou matar a saudade da terrinha. Saulo, irmão, Ananias chega realmente como quem tem muita ousadia. É isso que Cristo pode fazer através de nós. Ananias agora começa a tomar atitudes que rompem limites. O Espírito Santo quer usar a gente para romper limites também, em nome de Jesus, amém? Nós não somos homens e mulheres que estão limitados aí pelas barreiras que estão colocadas diante de nós, as barreiras que a família colocou, as barreiras que a tradição colocou, as barreiras que os amigos colocaram. Muitas pessoas vão colocar barreiras, olha, aquele lugar não, olha, aquela pessoa não, olha, aquele grupo não. Só que quando nos movemos pelo Espírito Santo, a gente olha e enxerga oportunidades de abençoar, não importa o estado que a pessoa está, não importa o momento que a pessoa está vivendo, se o Espírito Santo nos move, a gente pode chegar, abrir a boca e deixar Deus usar a nossa vida, aleluia. Terceiro e último ponto para fechar essa palavra, terceiro e último ponto, já falamos aqui então de tudo que Ananias viveu, como que Deus moldou os princípios dele, como que Deus moldou o modo dele de agir, e a pergunta que a gente se faz agora, Leandro, é o seguinte, o que é que eu preciso para viver a mesma coisa? O que é que a gente precisa? E aí eu quero ler com você aqui o versículo número 10, voltando lá para o começo do texto, vem comigo versículo 10, o versículo 10 vai dizer assim, havia em Damasco um discípulo, você pode repetir comigo? Diga, um discípulo, chamado Ananias. O que é que Ananias tinha para viver tudo isso que eu falei aqui, que é maravilhoso demais? Tem uma tradição da igreja, tradição bizantina, não sei se você já ouviu falar deles aí, que eles dizem que Ananias foi um dos 70 que Jesus enviou, lá em Lucas capítulo 10, não tem base bíblica para isso, a palavra não fala nem os nomes daqueles homens, mas essa tradição cristã declara que Ananias era um daqueles 70, e essa mesma tradição vai dizer também o seguinte, que Ananias se tornou um bispo em Damasco, um homem importante, uma importante liderança no lugar onde ele morava, só que, repito, a Bíblia não traz nenhuma informação a esse respeito. Quando a gente olha para o texto, se isso fosse verdade realmente, Atos capítulo 9 poderia virar, Oswaldo, e falar assim, havia em Damasco um bispo chamado Ananias, mas a palavra não fala isso.
A palavra não aponta nenhum cargo que Ananias tinha. Não temos essa informação, Tiago. A palavra vai dizer apenas uma coisa: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quem é que é discípulo? Todos nós, discípulos de Jesus. O que é que Ananias tinha para viver essa obra sobrenatural toda aqui? Ele era um discípulo. Mesma coisa que nós aqui hoje. Quando a gente olha para o que é um discípulo, à luz da palavra do Senhor, um discípulo é alguém que vive caminhando ao lado de Cristo, que vive ao lado de Jesus, imitando Jesus, sendo moldado por Jesus, sendo trabalhado por Jesus, alguém que ama Jesus, esse é um discípulo. Quando a gente olha para o tempo de Jesus lá atrás, os mestres escolhiam seus discípulos, e o critério era o seguinte, Beth: os melhores eram escolhidos, os mais inteligentes, os mais, como diz os amigos mineiros lá, os mais graúdos, os mais destacados no meio da galera, os mais crânios no meio do pessoal, aqueles que se destacavam. Só que a lógica de Jesus é um pouco diferente dessa, Júlio. Jesus escolhe os mais inesperados: pescador, zelote, cobrador de imposto, a galera da ralé ali. Não, vem vocês, eu quero vocês. Os mais inesperados. E quando a gente olha para essa palavra, quando a gente olha para essa verdade, a gente pega isso aqui como uma boa notícia para nós. Nós somos escolhidos do Senhor. Não estou falando que a gente é ralé, não entenda isso que eu estou falando, mas fato é o seguinte: quem torna o discípulo excepcional é o mestre. Quem torna o discípulo capaz de viver o sobrenatural, Adeilton, é Jesus. E quando nós somos chamados por Ele, quando somos chamados para andar lado a lado com Ele, Ele começa a nos capacitar para viver tudo isso que Ananias viveu. Ananias era um discípulo, você também é um discípulo, você é uma discípula, e eu digo para você nessa noite: tudo isso que eu falei aqui está ao seu alcance viver também, se você quiser e se você buscar em nome de Jesus. Está ao teu alcance, está ao nosso alcance. E eu digo aqui uma frase que eu tenho repetido aqui já há algumas semanas: Deus quer fazer e eu quero viver. Deus quer fazer, nós precisamos querer viver também. E eu quero concluir essa palavra trazendo uma ilustração para você. Assim como eu fechei hoje pela manhã com uma ilustração, eu quero fechar agora também. A vida com o Espírito Santo é semelhante a uma pessoa que está pulando de paraquedas. Eu tenho maior vontade de pular de paraquedas, inclusive. Eu fico imaginando ali como que deve ser aquela adrenalina para pular, sei lá se é de helicóptero, se é de avião, sei lá como que pula desse trem aí, mas que pula lá daquele negócio que está lá voando lá. Eu fico imaginando ali, que os pensamentos devem passar naquela hora de pular. Meu Deus do céu, pulo ou não pulo? Se eu ficar aqui dentro, cara, eu vou pousar e está tudo certo, chego vivo lá embaixo. E se o paraquedas não abrir, ô misericórdia, se acontecer igual o desenho animado, eu puxar a cordinha e sair um monte de garfo e colher daqui de dentro, ô misericórdia, se acontecer alguma coisa imprevista, meu Deus do céu, pulo ou não pulo, pulo ou não pulo? E aí eu quero trazer essa comparação. Imagine você, uma pessoa que está para pular de paraquedas, e ela está ali com o comunicador, e aí de repente a pessoa que está ali se comunicando com ela, o instrutor, a pessoa que está ali junto, falando para ela: olha, espera, pode pular, mas eu vou pular ou não vou? O instrutor está falando, pode pular. Por que o instrutor está falando? Porque ele garante, você vai pular, você vai conseguir abrir o paraquedas, você vai chegar bem lá embaixo. O Espírito Santo é como um instrutor para nós. Às vezes a gente está com medo de pular, às vezes a gente está com medo de se lançar, de tomar uma atitude de fé, de tomar uma atitude de obediência, como Ananias que ficou naquele momento, só que o Espírito Santo sopra como um instrutor no nosso ouvido e diz assim: pode pular, eu estou contigo, pode pular, eu estou com você, pode pular, porque vai dar tudo certo, o Senhor vai ser glorificado, eu garanto, pode pular. Pode se lançar, e nós precisamos viver isso também. É muito bonito falar quando o Espírito Santo muda a nossa agenda, só que a gente sabe, é difícil viver essas coisas. Só que a palavra de Deus para nós nessa noite é: pula,
Deus é contigo. Se a voz é a do Espírito Santo, se você está sendo guiado pela palavra de Deus, ouça a voz do instrutor, deixa Deus fazer, Ele quer fazer, queira você viver também, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar?